Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estela Pavão. Eu sou a Larissa Maniz. E juntas nós somos o Café com Mães. E hoje nós vamos falar sobre como criar nossos filhos de forma independente. Parece um pouco, né, redundante, né? Claro, todo mundo quer criar o filho independente, mas esses dias, né, amiga, hoje mesmo, né, a gente estava conversando sobre como na prática a gente pode fazer isso, né? Até conversando com um colega meu, ele estava falando da sociedade, entre igualdade de gênero, né, desigualdade, machismo, e ele comentou comigo, mas Larissa, o machismo, as mulheres são machistas, né? E não pode esquecer que quem criou o homem foi a mulher, a mãe, como, né, fundamental ali. Então, assim, ele foi criado por uma mulher e a mulher, ela acabou fazendo tudo, a mãe começa criando um ser machista, fazendo tudo por ele, né? Então, e a gente estava conversando, né, amiga, como é desafiador na prática, porque uma coisa é falar, não, vamos criar os filhos de forma independente, só que é muito automático essa questão do machismo, de toda a carga, a cultura que a gente traz com a gente. Então, por exemplo, o filho vai no banheiro, a gente já corre lá, né, você estava comentando, e vai, sobe a calça dele, vai lá, limpa ele, e sem ele pedir, e aí de repente ele vai no banheiro, o Samuel tá assim também, ele vai no banheiro, de tanto que eu fiz isso pra ele vai no banheiro, faz xixi, levanta e fica com a calça lá embaixo, aí ele lava a mão com a calça lá embaixo, por quê? Porque agora eu tô mudando, eu não tô mais fazendo. Então ele lava a mão e fica com a calça lá, aí ele começa a andar com a calça lá embaixo, eu falei assim, não, então sobe você, eu falei, não, você já tá grande, filho, você já está crescido, agora você já sabe, mamãe não vai mais fazer isso. Então, você vai, a sequência é a seguinte, você faz o xixi, dá a descarga, levanta a calça e lava a mão. É isso. Então, não estou mais fazendo. Ele ainda resiste, né? Ainda não está, agora ele já está fazendo as coisas sozinho, participando mais, mas algumas coisas ele ainda resiste, mas depende da gente. Então, é muito automático isso, né? E eu consenti, para mim fez muito sentido o que esse colega falou, porque qual que sempre foi o meu sonho, né? Era ter um pai, um marido dentro de casa, não que me ajudasse, mas que fizesse parte, era sobre isso que eu estava conversando com ele, e que fizesse parte da casa. Então, assim, que não entendesse que, ele ajuda em casa. Não, porque só quando a gente pensa no dia a dia e fala assim, o que eu vou pensar, o que eu vou pedir para o meu marido fazer? Já cansa. Porque você fala, não, eu tenho que pensar mais uma coisa, eu vou lá e faço, entendeu? Eu faço mais fácil, né? Eu tô com preguiça de pensar. E é isso, a rotina do casamento é isso. Hoje, inclusive, também tive uma paciente, por incrível que pareça, a gente tem os temas atuais, as pessoas chegam pra gente, né, no atendimento com os temas atuais. E ela falou exatamente isso, ela falou, eu tô esgotada. Embora nós temos, assim, um ajuda muito o outro, tal, mas fica comigo a maior parte, e é exatamente isso, eu não quero ficar pedindo, ele faz parte da casa. E aí o meu amigo falou, Larissa, mas você também tem a responsabilidade de fazer isso com seu filho, por que você pede ajuda para ele? E você já não ensina ele que se ele mora ali, ele também tem que arrumar a cama dele, lógico, conforme a idade que ele tem, a gente vai incluir nas tarefas, né? Mas na correria do dia a dia, amigo, o que eu sinto, eu acabo fazendo, sabe? Eu sinto muito que ele poderia fazer. Por quê? Porque eu também quero terminar logo, porque eles têm o tempo deles para fazer. Você pede uma ajuda para colocar a mesa, para colocar os pratos na mesa, para retirar, e aí ele pega o prato, aí ele dá uma olhadinha na televisão, aí ele se perde, aí ele volta. Gente, daqui a pouco vai começar a minha reunião, então vai lá, eu vou lá, pego, não, daqui que eu faço. E assim a gente vai criando um ser dependente e machista. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade, muito grande, e um desafio mesmo, né, amiga? Muito
eu não sei, eu não tinha essa ideia de tamanho responsabilidade. A gente sabe que quem educa são os pais, a escola não é nada, mas o tamanho da responsabilidade nos pequenos detalhes, né? Bom, mudo de lugar então, porque tá bom aqui? Tá linda. Tá. Aos poucos vocês vão conhecendo as nossas casas, né? Porque daqui a pouco... O Aaron mesmo, o melhor lugar que eu encontrei para deixar ele assistindo aula foi na lavanderia. É o lugar que mais fica estável, sabe? Sim, o sinal. Eu falei, filho, vai ter que ficar aqui, paciência, né? Sim. Mas é isso. É isso, mudei de lugar e para concluir, não é fácil. Nós temos uma responsabilidade muito grande em educar os nossos filhos, principalmente no nosso caso, filho homens, né? Se é quem a gente quer, a reflexão que eu fiz depois dessa conversa com meu colega e com a paciente, a reflexão é quem eu quero colocar, quem eu quero participar da construção de um mundo melhor, né? Então, assim, se eu sempre quis um companheiro que não me ajudasse em casa, mas que fizesse parte e, de repente, dividisse as coisas, os afazeres e tudo, a minha sobrecarga, sem eu precisar ficar pedindo, então, a oportunidade está na minha mão. Só que é muito desafiadora no dia a dia, mas nós estamos aqui estudando, estamos conversando para isso, né? E a gente a vontade de compartilhar mesmo, porque são nos pequenos detalhes que a gente vai fazer a diferença, como uma pressa do dia a dia que pode acarretar num hábito dele não fazer, do nosso filho não fazer a parte dele, né? Isso eu vejo em mim, que eu faço isso. Na pressa eu falo, deixa que eu faço, filho, porque eu preciso agora, vou ter uma reunião. E aí, por quê? Porque ele vai fazer uma coisa, ele se distrai, brinca com o garfo, brinca com não sei o quê, olha a TV, fala, mamãe, peraí que agora eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu vou dar filho, mas é o tempo deles. Então a gente tem que ter paciência, porque o tempo que nós não estamos perdendo ali, nós estamos, na verdade, construindo um ser humano, né? Então acho que não tem nada mais importante do que isso. Com certeza. É uma coisa que eu acho, assim, bacana da gente colocar aqui, que você falando, né, que a gente faz as coisas para os nossos filhos que eles poderiam fazer, né? Pôr comida no prato, né? Uma situação. Você pôr comida no prato para um filho de 4 anos, de 5, 6 anos, corre o risco dele se queimar, tem todo um cuidado dentro desse contexto. Agora, um marmanjo de 15 anos, 18 anos, 20 anos, e a gente pondo a comida no prato, que a gente vê. Sim. Ele vai ter dificuldades. Porque a mãe não faz isso para a filha mulher. Não, é verdade, amiga. Não é? E aí, quando ele entra numa relação, ou ele se adapta a uma nova realidade, com algumas dificuldades, ou então a mulher assume o papel da mãe e passa a pôr a comida no prato para ele, que também você vê. Passa toda a cultura que a gente carrega, de toda a ancestralidade que vem de uma cultura machista, né? Exato. Um alimenta o outro, né? Exatamente. E aí, outro dia a professora dele contando, né? Pedindo pra gente, isso logo no comecinho do ano, acho que foi na primeira reunião, ela pedindo, mães, por favor, ensinem os seus filhos a ir no banheiro e se limpar. Ela falou chegou a acontecer de uma criança de 8 anos não fazer uma viagem com a escola porque ele não sabia se limpar, e só a mãe limpa. Ele não aceita que outra pessoa o faça. Então, é assim, olha como a gente pode criar dificuldades para os nossos filhos com essa necessidade excessiva de um cuidado que é tão desnecessário, porque se você ensina a criança a limpar depois que ela faz o cocô, ou que você ensine a lavar, né, que seria o ideal, poxa vida, você está educando o teu filho, você está ensinando, e isso não é deixar de amar, né? O que eu noto é que existe uma necessidade nossa de controle sobre os nossos filhos, que é absurda também, né? Então, eu preciso que ele faça as coisas, só que tem que ser do meu jeito. É isso mesmo. E aí a gente não está contribuindo, nós não estamos contribuindo com
com o processo evolutivo de desenvolvimento dos nossos filhos, né? São detalhes, né, amiga? A gente precisa prestar atenção e precisa mesmo fazer a diferença, como se, eu acho que também envolve um pouco do desapego, né? Porque eu, por exemplo, sempre tive muito apego, né, a ele, e controle, claro, mas assim, o desapego, então, vamos pensar que amanhã eu não vou estar com ele, né, por algum motivo ele vai estar levando a vida dele, que é o que a gente espera, né, a gente quer o melhor. Então, quando eu não tiver, como vai ser? É pensar mais nessas coisas e substituir o apego por isso. Não, ele está aqui, está comigo, eu vou fazer o melhor. É preciosismo nosso também. Eu quero fazer o melhor por ele, eu quero cuidar certinho, fazer do meu jeito, né? E só que a gente não está preparando. Pois é. Então, se a gente substituir isso por, não, vamos mudar agora, eles não são mais bebês, são crianças. E daqui a pouco eles já estão maiores. Você falou, não, 15 anos, tem mãe com 15 anos servindo o filho. Tá, mas isso porque desde pequena ela já não conseguiu prestar atenção, talvez, que ele já tinha algumas habilidades e poderia se virar. Então, assim, não é culpando ninguém, porque isso faz parte da gente. A gente todas fazemos, né? Sim. Mas é prestar atenção no que ele já pode, é o que eu falei, para mim, o que eu preciso ter mais paciência, porque me falta paciência muitas vezes, e eu peco por isso, porque aí eu vou lá e faço do meu jeito, e assim já termina, e já vou embora para o que eu tenho que fazer. Sim. E não, então agora que filho, eu não vou mais te servir, eu comecei esses dias, né, com ele. Filha, mamãe, porque ele tava largando muita comida no prato, e é uma coisa que me incomoda muito, é desperdício, eu não gosto, o que sobra eu dou, eu não gosto de jogar fora a comida. Então eu colocava no prato dele, e ele largava, a maioria, que ele come igual um passarinho. E aí eu falei, filho, mamãe não vai mais te servir, agora você vai colocar o tanto que você vai comer. Então, aí vai lá, só que é no tempo dele, né? Então, eu já me programo para começar mais cedo, ter um almoço com tempo maior. Aí ele põe uma colher, aí ele tá brincando agora que o arroz é a areia do mar. Então, ele põe num cantinho. Aí vai grão por grão. Imagina o teste de paciência. Aí ele põe o feijão. O feijão é as conchinhas do mar. Aí vem os peixinhos. O que a gente pode pôr de peixe? Sabe? Nem sempre tem os ingredientes. Então. Mas se a gente não faz esses movimentos, amiga, a gente cria filhos adultos dependentes, que não crescem, só crescem no tamanho, mas não amadurecem. E então é muito importante que a gente tenha essa visão, que aquilo que você falou no começo. O que a gente quer deixar atuante no mundo, né? Através dos nossos filhos. O que a gente está entregando? E para a vida deles também, essa importância deles virem e fazerem gestos tão amorosos, ó, que ele acabou de deixar aqui. Vem aqui. Beleza, meu Deus. Todo sujo. Meu guarda-filho. Lá no fundo, brincando com água, até tirar a camisa. É, né? Muito. Ai, que lindo! Fofo. Amei a flor. Tá vendo? Então, assim, como é que a gente fica, né? Com esses gestos de amor, de carinho, de... Aí para lá na porta e... Ai, gente, que lindo. Então, é assim, eu quero que o Aaron, e eu acredito que você queira o mesmo para o Samuel, que eles sejam homens conscientes de quem são, né? Conscientes de seus papéis na vida, que saibam tomar decisões, homens seguros, né? Mas também seres humanos voltados para essa presença do Deus vivo dentro, né?
Então, é todo um contexto, né? Vai muito além, é óbvio, de limpar o cocô, né? Mas... Começa por aí, né, amiga? Começa por aí. Também. Exatamente, começa por aí. E aí tudo se transforma. Tudo se transforma quando a gente permite que eles... Porque tem isso também, né? Aí você fica com tanto medo de entregar, né, uma nova oportunidade deles se desenvolverem, e quando você entrega é surpreendente, porque eles têm uma capacidade maravilhosa, né? Então a gente precisa também confiar nisso que a gente está ensinando, né? E saber que você está fazendo um bom papel, e se não está, desenvolver uma forma, conhecimento, né, através do conhecimento, para que a gente possa contribuir com esse processo de desenvolvimento deles, né? Mas entregando responsabilidade, permitindo que eles participem, põe a mesa, tira a mesa, põe a comida no prato, né? Arruma a cama, arruma as almofadas, ainda não consegue arrumar, mas eu falo, dá uma ajeitada só nas almofadas em cima da cama. E eles aprendem, né, amiga? Eles são esponja, eles aprendem, assim, só de olhar, na observação mesmo. Esses dias, ontem mesmo, ele falou pra mim, eu falei o que pra ele? Já tem mais de mês eu contei essa história, que ele começou com uma história de bruxa, né? Que agora tá na fase do medo, tem muito medo. E aí ele falou que um livro que ele amava da bruxa, agora ele tem medo. Eu falei, filho, bruxa, não é isso que exatamente que tá nessa foto, que bruxa, ele começou a rotular, que bruxa feia, que não sei o que, tá. Falei, sabe o que era bruxa antigamente? Aí ele falou, não, eu falei, bruxa eram todas as mulheres. Bem antigamente, os homens tinham medo dos poderes das mulheres, porque as mulheres, elas costumam sentir, sabe, assim, tem poderes de sentir o que as pessoas estão pensando, ou adivinhar algumas coisas, porque as mulheres são mais sensíveis. E os homens, eles tinham medo desse poder das mulheres. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a falar que eram bruxas, então todo mundo tinha que ter medo delas, porque se eles tinham medo, eles começaram a falar que bruxa tinha verruga no nariz, era feia, que elas se transformavam, para todo mundo ter medo também. E aí, depois, a gente foi vendo que não era bem assim. Adaptei um pouco a história, e pronto, ele consentiu. E era uma forma também que eu queria passar para ele de que bruxa, não precisa ter medo de bruxa. Bruxa, né, é uma história que inventaram, uma lenda. Isso. E aí, ontem ele veio com a história. Eu tava com a minha mãe, ele e minha mãe no carro. E aí, a minha mãe, ele falou assim, horrorenda. Minha mãe falou, o que é horrorenda, né? Ele falou, eu não sei onde ele achou esse nome. Aí minha mãe falou assim, horrorenda é uma pessoa muito horrível. Aí ele falou assim, é bruxa. Aí ficou um silêncio no carro. Aí ele virou para minha mãe e falou assim, vovó, você sabe que antigamente, usou exatamente essa palavra, antigamente as bruxas eram as mulheres que os homens tinham medo? Minha mãe olhou assim, a gente ficou sem comentar nada. Eu falei, filho, é isso mesmo, e acabou o assunto. Então, quer dizer, gente, olha só, eu falei mais de um mês, uma vez só, não fiquei na cabeça dele. Ele fez tanto sentido isso para ele que ele adorou. E registrou, e eu achei ótimo, porque é isso, né, a gente precisa, a gente tá falando de independência, mas é porque eles aprendem, né, por isso que eu engatei nisso, como eles aprendem rápido, tudo que a gente fala e mostra, né. E aí, então, eu queria até fazer abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente acaba querendo controlar os nossos filhos, e porque a gente tem medo, né? Medo que eles sofram, medo. Todo o nosso mecanismo de proteção vem por causa desse sentimento de medo, né? Como a gente falou lá no vídeo da semana passada. Porque a gente está vibrando num contexto como se a gente pudesse protegê-los a todo momento, né? E aí, então, a gente não deixa eles fazerem. O fato é que, muitas vezes, a gente, quando tem um filho com 18 anos, a gente protegeu a vida inteira, aí ele faz 18 anos, você solta. Só que você solta e ele não está preparado.
Então, é muito mais interessante você tê-lo por perto, né? Ninguém tá falando que é para deixar filho sair sozinho, que é para largar, que é para deixar se virar e nem se machucar. Não é isso. É você estar na presença, mas você ir delegando responsabilidade, né? Eu já falei isso, mas quero colocar desta forma. Porque você, além de você estar criando uma relação de confiança, porque você mostra para o seu filho que você confia, que você acredita nele, né? Isso cria nele um sentimento de autoconfiança mesmo, de saber que ele pode e de saber mais ainda que ele pode contar com você. Sim. Então, a gente confunde um pouco as coisas quando se trata dos nossos filhos, né? Eu estou falando muito teoricamente aqui, porque na prática isso é um pouco diferente, né? Eu enquanto mãe do Aaron, estou falando daquilo que eu acredito, mas que nem sempre eu consigo pôr em prática, mas eu tenho consciência. Então, Claro. às vezes você dá uma escorregada, não é? E aí você vai lá e corrige. Amiga do céu, Várias vezes. você está linda. Hã? Como você está linda. Eu? Gente do céu, eu tô olhando aqui faz uns 10 minutos, depois que você sentou aí. Nossa, mas é uma luz, é um brilho. Eu não sei se a cor da blusa tá fazendo contraste com o Como tudo branco, né? Acho que pode ser. Mas agora que assim você parou aí, assim, você fez uma cara tão. Eu falei, meu Deus do céu, como sabe ser linda, né? Puta merda. Ai, amiga, obrigada. Assim eu fico toda cheia, fico me achando. É pra ficar mesmo, ué. É pra ficar se achando, porque é. Gente. Amor. Mas a gente precisa prestar atenção. Olhar para isso, como a gente sempre fala, né, lá? Com amor e carinho por nós, pelo nosso processo. A gente também está aprendendo, a gente também está crescendo. Então, a gente vai errar. Tá tudo bem a gente errar. O que não pode é a gente persistir nesse erro e criar nos nossos filhos um distanciamento, insegurança, medo de chegar e conversar. Então, eu sempre falo pro Aaron, pode contar para mim. E eu procuro, aquilo que eu falei, a gente escorrega, né? Tem hora que eu chamo na chincha. Mas, assim, eu procuro, quando ele vem me contar as coisas, eu procuro ouvir e se não tá bacana, eu arrumo, né? Então, a gente conversa, eu explico. Outro dia, ele estava ouvindo uma musiquinha com os amigos. Então, assim, abre a sala para aula e a professora leva aí uns 10 minutinhos para entrar. E eles ficam ali conversando. Ele pegou o celular e pôs uma música do Branco Ala, que é um youtuber. E aí, no meio da música, ele fala um palavrão, que é o bagulho é foda, né? O bagulho é foda, ele fala. E aí, imagina, tava aquele silêncio, todo mundo ouvindo a música, ele e os amiguinhos, né? Aí eu fiz assim. Aí ele tomou aquele susto, né? A hora que falo palavrão na música, eu falei, olha que coisa feia, você mostrando isso para os seus amigos. A mamãe já não explicou que isso é palavrão, que você pode conhecer os palavrões, mas que você não precisa vender eles, né? Então, assim, outro dia eu sentei com ele e falei, vamos falar palavrão. Você gosta de falar palavrão? Então vamos falar. Eu e ele no quarto. Falei, esse. Falei até coisas que ele não sabia. E aí, ele riu. Eu falei, então, é engraçado, mas é feio. É feio as pessoas, quando você está com outras pessoas, é muito ruim isso. Não é bacana, não é bonito. Eu falei, vai ter gente que não vai querer ter você perto dos filhos deles falando palavrão, e eu sou obrigada a concordar, porque eu não vou querer que alguém que fale palavrão o tempo inteiro seja seu amigo. Isso mesmo, é por aí. E aí, então, assim, eu noto que ele não tem problema em vir me contar as coisas, porque a gente sempre conversa, né? Mas eu também vejo que algumas amigas minhas não conseguem fazer isso, não. Né? Então, elas chutam o balde
e cria na criança um bloqueio, né, com relação àquilo, que não é para bloquear, é para compreender, né? Acho legal essa forma, assim, de você sentar para conversar. Eu era o contrário, eu não falar. Eu sempre fui a rainha dos palavrões, antes de ter filho. Nossa, eu adorava falar palavrão, sabe? Era outra pessoa. E aí, depois que eu tive filho, eu falei, não quero isso pro meu filho. Eu mudei para outra pessoa. E aí, até hoje, até um pouco tempo atrás, eu não falava nada. Tipo, nem, vamos supor, cocô não é bosta, é cocô. Entendeu? Nesse nível. Nunca falei. Bem mesmo rigorosa. Não podia falar bosta, era só cocô. Meu, pra quê? Muito controle. E aí, a minha irmã me ajudou muito nisso, porque quando eu vou pra Bauru, eles falam, eles são naturais, gente. Quem que não fala um palavrão? Só eu, a doida do controle que não falava, você entendeu? Ai, aí, que reconhecer isso. Mas porque é a doida. Então, assim, até pouco tempo atrás, eu falei, gente, como assim? Eu falei a vida inteira, na nossa família, entre a gente sempre falava e dava risada, porque era gostoso, era um momento nosso de falar palavrão. E aí, tá? Você cagou, você não sei o quê. É normal, entre nós. É lógico que a gente não falava isso pra, fora. E por que eu tava fazendo isso com meu filho? Aí quando eu ia lá com os primos, com a minha irmã, a gente era natural, falava entre a gente, só que eu não falava, porque era doida do controle. E ele adorava, ele ria. Né? Então, adorava, é engraçado, porque eu ria a vida inteira. Quando eu lembro de momentos felizes de casa, era hoje eu falo para ele, falava soltando pum, mas era um peidar no outro. Era isso. E aí eu não podia falar isso pro meu filho. Então, quem que eu estava criando? Uma pessoa que não é natural, né? E essa parte que você falou de conversar, eu achei ótimo, que foi o que eu fiz também. Não, peraí, vamos falar sim, porque é divertido. Claro, tem coisas muito feias que eu não gosto de falar, que a gente não vai falar. Mas coisas assim, nesse nível, que todo mundo fala, quem convive junto, né, normal falar, vamos falar entre nós, só que quando tiver outras pessoas, a gente só vai combinar de falar entre nós, tudo bem, filho? Porque não é legal falar para outras pessoas. Pronto, gente, eu vivi 4 anos sendo a doida do controle. Pra quê? Olha como sofre à toa. Mesmo porque é uma coisa que você não vai controlar. Uma hora ele vai conhecer todos os palavrões da pior maneira possível. Que seja por você, eu falo isso. Ele vai conhecer as coisas, mas que seja por mim, porque aí eu doso o modo como vai ser, né? E conversa, amiga, é isso. Você falou no ponto exato. E eu fiz isso esses dias, faz pouco tempo. Mas fiz, né? Vamos pensar. Muito bom, é isso mesmo. E é maravilhoso quando a gente percebe que não é o que a gente estava falando. Você perceber que pode fazer diferente para o bem maior de todos, não é? E muda. Não tem problema nenhum em mudar. Em reconhecer que não estava fazendo da melhor maneira possível e você descobriu que você pode fazer de um outro jeito, e tudo bem. E deixar as coisas mais leves, né, amiga? Porque é tão legal a gente, às vezes, falar uma coisa e dar risada, todo mundo dá risada, e aí tem alguém, às vezes ele escuta alguém falando, e ele mesmo fala, olha a boca, mas ele fala quando tá com a gente. Ele sabe que não é legal. Só que é legal a gente falar entre nós e dar risada, entendeu? Então, torna as coisas mais leves. E a gente fica, né? Quanto tempo eu demorei para... Né? Mas tudo bem, não vamos, né, se martirizar. Mas eu acho que a gente está sempre aprendendo. Não importa se demora, se não demora. O importante é a gente estar aprendendo e querendo acertar. Com certeza. E o Aaron fala, né? Tem criança no recinto. Eu acho que tem criança aqui, viu? Ele faz.
Queria só te falar um negocinho. A mamãe tá gravando, filho. Rapidinho, que eu queria te falar um negócio. O quê? Você pode me liberar pra amanhã? Eu me livro com o vovô? Se o vovô for, pode. Tá bom. Mamãe, você pode me liberar aí no vovô com o vovô no Dindo? Pode. Então, acho que é isso. A gente precisa pensar, né, amiga? Pensar no nosso dia a dia, como a gente pode desapegar um pouco do controle. E acho que o que fica, né, de tudo isso é pensar em como criar mesmo os nossos filhos para serem pessoas independentes. Então, desapegar do controle, eu acho que é isso. E tornar a nossa vida também mais leve e alegre, né, divertida, porque senão a gente não consegue, do jeito que a gente está vivendo nesse novo normal, se a gente não possibilitar que seja mais leve, todos sentem, né, então eu acho que é por aí. Eu acredito que a gente vai criar uma relação com os nossos filhos daqui para frente com mais intimidade. E se a gente usar a nossa inteligência, essa intimidade pode ser aproximada, né? Ela pode ser mais gostosa, ela pode ser mais aconchegante. E isso não significa que você vai abrir mão do respeito enquanto mãe e pai, né? Então, a gente também olhar para os nossos filhos e entender, procurar avaliar de alguma forma o que você está projetando lá para amanhã, né? Então, ter teu filho por perto, sim, porque não há mal nenhum nisso, né? Apesar de muitas teorias dizerem o contrário, eu acredito que essa presença dos filhos próximos dos pais até uma idade mais para frente, ela é super positiva, né? Desde que haja o respeito dos pais também para com esse filho, que é um ser individual e que vai viver as experiências dele, né? Então, você deixar viver de maneira que você possa acolher ali quando necessário, né? Mas de deixar ir, né? Com todo o amor do mundo. Deixar ser. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada, né, pela mais um bate-papo, por todos aqui que estão nos ouvindo. Deixe seu like, compartilhe, nos ajude, né, amiga, ajudar outras pessoas compartilhando o vídeo. E se puderem também deixar temas para os próximos vídeos, nós aceitamos, né? Com certeza, comente o vídeo, né? Deixa a sua opinião, converse com a gente vai amar. A gente vai amar não, né? A gente ama quando isso acontece, né? É muito bom. Sejam sempre muito bem-vindos. E muito obrigada, amiga. Eu amo muito você. Te amo também, amor. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Até.